Olá pessoal, então até agora subjacente, né, a tudo que eu falei ou mostrei para vocês, estava subjacente à ideia de carga elétrica, né? Então agora vamos formalizar um pouquinho mais o conceito de carga elétrica, lembrando que eu acho que também já falei alguma coisa em sala de aula também, né? Adiantei alguma coisa, mas enfim. Eletrólitos, né? Até agora tratamos de eletrólitos, tá? Essas soluções que a gente preparou, titulou e tal. Bom, o que são eletrólitos? Eletrólitos são sais, ácidos, bases, né? E eles têm essa propriedade de se dissociar em solução aquosa, formando o que a gente chama de cátions, né? Íons positivos e ânions, íons negativos, tá? Mas o que eles guardam em si? Uma coisa fundamental, que eu já falei em sala de aula, né? Do tal do axioma, né? Da carga elétrica, tá? Então a carga elétrica é uma propriedade, né? Que esses íons aí carregam em solução aquosa. Nos metais e gases, quem carrega essa carga elétrica são os elétrons, né? E carga em movimento, lembrar que é corrente elétrica. E corrente elétrica, a intensidade dela, né, o grau de intensidade da corrente elétrica é dada pela carga elétrica no tempo. A carga elétrica, unidade é Coulomb e tempo em segundo. Então, Coulomb por segundo define uma nova unidade que é chamada ampere, que seria a unidade de corrente elétrica. Ampere é uma unidade muito grande, Coulomb é uma unidade muito grande, então na biologia, principalmente a nível celular, né, nós tratamos essas grandezas como microcoulomb, milicoulomb, tempo também em milissegundo, né, ampere em miliampere, tá? Muito bem, então aqui, ó, seja em solução aquosa, ou seja em metais ou em gases, né? Sempre essa lei aqui prevalece, né? A lei de Ohm. Então você tem um meio que oferece uma resistência à passagem dessa corrente elétrica aí, dessas cargas elétricas em movimento, e a unidade é Ohm, né? Essa ferradura aqui, né? Então aqui, ó, passando uma corrente elétrica aqui, há um gasto, né? Há um gasto de energia aí dada pelo produto RI, que é a lei de Ohm, né? Então esse produto RI é a diferença de potencial aqui, tá? Então aqui o potencial aqui é maior, né? Então há um gasto de energia, de tal forma que quando chega aqui o potencial aqui é menor. O que você lê é DDP sempre, né? Não dá para você... o voltímetro, por exemplo, ele não lê o potencial aqui, nem aqui. Eu acho que isso eu já falei também em sala de aula. Então o que ele faz a leitura é de uma diferença de potencial, tá? Por isso que sempre no voltímetro tem dois fios, né? E essa DDP aí, esse gasto, né? Esse consumo de energia é dado por esse produto RI. O que é importante, já vimos isso aqui também, né? Na mecânica de fluidos já vimos alguma coisa, lembra? A diferença de pressão, né? Hidrostática, o escoamento de fluido, né? O fluxo, né? Aqui seria o fluxo, né? A corrente aqui no caso elétrico seria fluxo ali. Então tá aqui, ó, o inverso da resistência, ó, o inverso da resistência a gente define como sendo condutância, né? Então tá aqui, 1 sobre Ohm, aliás, 1 sobre Ohm, né? Resistência em Ohm, define uma nova unidade que é condutância. Eu vou mostrar para vocês algumas montagens aí para a gente, tipo feira de ciência, tá bom? Para estimular um pouquinho, para poder, porque ver isso aqui assim, tal, até a pessoa pode até entender, mas é interessante ver a corrente, tudo isso aí acontecendo, principalmente carga elétrica, né? Tá bom? Então vamos para a preparação lá que eu montei para vocês.
Não, peraí. Gente, aqui ó, eu tenho urina, tá? Urina. E podemos até medir o pH dele, né? Então tá aqui. Lembra do pHmetro que eu já calibrei? Já está calibrado, né? Então, podemos medir. Já numa aula anterior também medimos, né? Só para ver a variação de um dia, 2 dias para outro. Se não me engano, estava 4,8, né? Não houve muita alteração, tá para 5, 4,9, 5, né? É aquilo que eu falei, uma urina normal, tá? Depende da dieta, depende do fluxo urinário, né? Depende do tanto que você bebeu de água, enfim, da ingestão hídrica. E ele fica entre 4 e 6, né? Tá dando 5 aqui, né? Tá bem na média, tá? Então aqui o pH da urina, aqui. E claro que tá envolvido aqui toda a carga elétricas aí, né? Por quê? É o seguinte, se você olhou o pH, tá? Ótimo, mas quem é que gerou esse pH? Isso aqui é o pH, eu já falei que é um voltímetro, né? Ele mede voltagem, na verdade. Então aqui, ó, tem uma membrana, né, que é seletivo a prótons. Então essa variação de prótons, né, desse movimento de próton é carga elétrica, né? Então esse movimento gera corrente elétrica e gera uma DDP, que esse aparelho está tudo embutido aqui dentro. E ele está calibrado já, esses valores de milivolts, né, ou até microvolts de DDP é calibrado para escala de pH. E assim você lê o pH, tá? Então a origem, na verdade, do pH, da escala do pH, na verdade é voltagem, ok? E óbvio, está envolvido carga elétrica aí, né? Aproveitando também, eu mostrei a titulação do ácido acético, né, no vinagre, que foi um ácido fraco, né? Então o que eu fiz lá? Eu fiz uma acidez titulável. Com aquilo lá eu pude medir a quantidade de ácido acético, tá? Não de prótons, né? A quantidade de ácido acético. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou titular a urina, né? Então, aqui eu sei que tem íons aqui, tá certo? E tem H+, também, né? E tem ácidos aqui, né? Ácidos. E que eu vou fazer a acidez titulável na urina agora, né? Então eu vou pegar aqui, ó, 20, aqui a cor, né, tá muito amarelada. Lembra que na ponto de viragem ele fica rosa e tal, e isso aí atrapalha o ponto de viragem, exatamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 20 ml, tá? E colocar 20 ml de água, né, para poder clarear um pouquinho. Passou. Aqui. E completar para 40 ml, quer dizer, eu vou colocar 20 ml de água, né? Então, clareou um pouquinho, quer dizer, questão metodológica, né, gente? Que a gente tem que o ponto de viragem a gente tem que ser um pouco preciso, né? E eu vou colocar aqui no becker, né? E nesse aqui eu vou colocar a fenolftaleína, tá? Então esse aqui vai ser titulado, né? E agora eu preciso ter uma testemunha, né? Testemunha é o controle, né? Então, fazer a mesma coisa.
20 ml, tá? E completar para 40, para ficar mais ou menos da mesma cor, né? Aqui, então isso aqui vai servir de testemunha, tá ok? O controle, né? E aqui já está o NaOH01 molar já preenchido na bureta, e eu vou titular. E vamos ver quanto que vai dar. Qual é o ponto de viragem. Titular a urina já é mais difícil, né? Por causa exatamente dessa cor aí que... Eu acho que virou, né? Eu acho que virou, certo? Aqui, ó. Ok? Então, vamos ver aqui. Olha lá, 11 ml, né? 11,1, 11 ml, tá? Então, 11 ml. 11 ml de NaOH, né? 0,1 molar, vai dar 1,1 milimol, né? 1,1 milimol de ácido, né? Presente nessa urina aí. De maneira que tem um padrão, né? A gente padroniza, isso é padronizado, clinicamente é padronizado como sendo para 1 litro, tá? Então você tem para quantos ml? 40, né? 20 ml, aliás, né? Eu peguei 20 ml de urina, só diluí para 40 para poder ficar mais claro. Mas eu tinha 20 ml de urina para... eu usei 11 ml, né? De NaOH. Então, para 1 litro, certo? Para 1 litro de urina X, ok? Então, você tem esse valor aqui, ó, né? Multiplica aqui, divide por 20. Você tem a quantidade de NaOH 0,1 molar, tudo padronizado, né? Na clínica.
quantidade de NaOH para ponto de viragem, né? Para ponto de viragem da fenolfetaleína para 1 litro de urina, ok? Então isso aqui é um padrão usado na clínica, tá? E assim você vê se a pessoa está, do ponto de vista ácido básico, está normal ou está com excesso de ácido ou pouco ácido, né? Com isso você faz isso. Bom, então tá aí mais uma titulação para vocês verem que não é coisa do outro mundo, né? Então tá aí. Eu vou aproveitar também nessa mesma urina, eu vou medir condutância, tá? Para isso eu preciso de condutividade, para mostrar exatamente isso, né? Então, a urina é um líquido, né? Que tem excretas, né? Excreta água e também, claro, vai ter íons, tá? De todas as espécies ali dissolvido. Então, essa quantidade de carga elétrica na urina, ela pode ser medida, né? E aí eu vou usar um condutivímetro. Então, acompanhe aqui. Aqui, ó, esse aparelho chamado de condutivímetro, né? Então basta ligar aqui. Eu vou colocar aqui na escala de 20 a 200 milisiemens, porque eu já tenho uma ideia mais ou menos da grandeza aí que vai aparecer. Eu posso mudar a escala para 2 a 20 milisiemens e para 0 a 200 microsiemens, né? E tem também uma escala de 0,2 até 2 milisiemens. Então é um condutivímetro bastante preciso. Eu vou deixar na escala aqui, ó, que vai de 20 a 200 milisiemens, ok? Então basta só mergulhar. Aí, ó. É só aguardar um pouco que ele estabiliza a leitura, né? Porque eu não posso ficar mexendo muito aqui. Vinte vírgula 8, tá? 20,8, ok? No caso, milisiemens, né? Então, e esse valor aí, eu posso pegar esse 20,8 milisiemens, né, da urina, a condutância foi de 20,8 milisiemens, né? Aqui fica 20,8 mili, né? Então vezes 10 menos 3 siemens, tá? Se eu pegar o inverso disso aí, ó, 1 sobre 20,8 vezes 10, já coloca 10 para cima, né? Vezes 10 ao cubo, tá? Se eu pegar esse inverso aqui e multiplicar por 1000, eu tenho o quê? A resistência em ohm da urina, tá? E que também eu posso medir, né? Posso medir. Então aqui, ó, eu não vou fazer isso porque esses eletrodos aqui do voltímetro, ó, isso aqui, não, na verdade ele não é um voltímetro, ele é multímetro, né? Ele mede corrente elétrica, ele mede voltagem, tá? E também mede resistência elétrica, né? Então eu coloco aqui na escala, por exemplo, ó, 2000K, 2 milhão, né? O K é quilo, né? Lembra disso, né? 2000K é 2 milhão de ohm. Aqui, ó, se eu colocar aqui 200K, então 200 mil ohm. Se eu colocar aqui 20K, 20 mil ohm. E
aqui já vai para 2000 ohms direto e aqui 200 ohms. Então é só ir colocando a escala que você tem uma ideia mais ou menos do que vai dar e mergulhar esses eletrodos aqui, ó, as pontas, né, aliás, tá? Só colocar ali. Eu não vou fazer isso porque isso aqui é muito sensível e aqui tem muita coisa aí que pode corroer, né, corroer essas pontas aqui, né, ponta de prova aqui que é bastante sensível. Então, poderia checar, né, se isso aqui, se o condutivímetro e o resistência, né, o ohmímetro, né, chamado ohmímetro, tá? Quando eu coloco na escala para medir resistência, ele vira ohmímetro. Quando eu coloco na escala de ampere, aí vira amperímetro. E na escala de voltagem, voltímetro, tá? Então ele é um multímetro muito usado, né, pelos eletrofisiologistas, né, principalmente, tá? Logo, próximas aulas vamos fazer algumas práticas aí, mostrar algumas montagens, não prática, né, mas algumas demonstrações usando multímetro, inclusive incluindo a lei de Ohm, né, e principalmente capacitor, tá? Então, podemos dar uma paradinha aqui para eu mostrar outra montagem para vocês envolvendo carga elétrica, tá? Vamos ver se... Vai. Então, gente, aqui, ó, mais uma montagem, né, lúdica, né? Um ensino lúdico, uma metodologia lúdica, envolvendo carga elétrica, né? Então, aqui, primeiro uma curiosidade, até uma curiosidade, mas depois eu vou explicar, tá? Eu tenho duas latas aqui, ó. Tem duas latas. Claro que o segredinho está no meio delas, né? Tem alguma coisinha de preso. Mas eu tenho basicamente duas latas e dois fios, ó, né? Dois fios. O vermelho já vai aprendendo, tá? Para futuras aulas aí. O vermelho sempre é positivo, né? Sempre é positivo. Convenção, né? E o preto é sempre negativo, tá? Lembrando que o negativo é o sentido da corrente real, né? Dos elétrons, né? E o positivo é a corrente convencional, né? Que é das cargas positivas. E na verdade é o inverso, né? O real, na verdade, os elétrons caminham por aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, do lado de cá eu vou colocar água e um ponto de fusão, né? Aqui, ó, água e gelo, né? Então ele deve estar próximo de 0 graus, né? Então tá aqui, vou colocar aqui.